O derramamento de óleo no Nordeste brasileiro, ele tem consequências enquanto impacto ambiental, de longe talvez um dos maiores de que nós já tivemos notícia no Brasil e já se aventa a possibilidade de ser um dos maiores eventos desta natureza no mundo. A dimensão do impacto ambiental desse derramamento, nesta região em particular, ela assume proporções de alta magnitude em função também da diversidade de ecossistemas e biomas que nós temos nesta região. O efeito, ele não se dá somente nas praias. A maior preocupação com a dimensão desta tragédia, poderíamos dizer assim, está nos ecossistemas ribeirinhos, citando-se então recifes de corais, em que a deposição do óleo sobre eles provoca fatalmente a destruição quase que total desses ecossistemas e que tem uma importância muito grande para os próprios ecossistemas marinhos como um todo e para a base da cadeia alimentar marinha daquelas regiões. Um segundo aspecto é no que diz respeito à foz dos rios, como por exemplo a foz do Rio São Francisco, que está sendo afetada. Nestas regiões nós temos uma alta representação dos ecossistemas de manguezais. Os manguezais são ecossistemas protegidos pela legislação como áreas de proteção ambiental e permanente, justamente por causa da complexidade em termos da diversidade de espécies que estão ali presentes e da interdependência dessas espécies, da dinâmica de subida e descida das marés e da produção de nutrientes que esses sistemas têm em relação ao oceano, ou seja, eles fornecem nutrientes também para as cadeias alimentares marinhas. Eles recebem uma contribuição dos ecossistemas terrestres e fornecem esta contribuição para os ecossistemas aquáticos marinhos, representando, portanto, um dos ecossistemas mais sensíveis e de maior importância nesta relação terra-água. Do ponto de vista ecológico e ecossistêmico, nós temos dois aspectos a serem evidenciados. Um é a questão do óleo em si, com o seu efeito bloqueador, inibidor das comunidades e da reprodução dos organismos nesses ecossistemas, pela sua simples deposição, causando então uma interferência na relação dos organismos. O segundo aspecto diz respeito à toxicidade dessas substâncias. O óleo acaba se degradando e liberando no meio hidrocarbonetos, que são compostos de cadeia longa de difícil degradação, ou pequenas partículas deste óleo que acabam sendo ingeridos pelos organismos que estão ali, que os confundem com alimentos e acabam então por ingestão incorporando essas substâncias nos seus tecidos, nos seus sistemas, com repercussões então sobre a saúde ambiental, pela incorporação à cadeia alimentar como um todo, considerando-se que a cadeia alimentar nos ambientes aquáticos começa com as algas, que servem de alimento para o zooplâncton, que por sua vez vai servir de alimento para os peixes ou para outros animais marinhos. Então não basta apenas considerar os peixes neste ecossistema. Os peixes são o topo da cadeia. Abaixo deles está toda uma estrutura que serve de escada, digamos assim, para que se construa essa cadeia alimentar. A contaminação ela vai sendo transferida de um nível trófico a outro, chegando aos organismos superiores com uma intensidade muito maior, porque eu tenho esse efeito cumulativo a partir da alimentação. E por último, obviamente, também um efeito sobre a saúde humana, especificamente por consumo desses elementos com esses materiais agregados. A degradação do petróleo, ela está diretamente relacionada a processos físico-químicos
de degradação por efeito do sol, por efeito da química da água mesmo, e também pela ação de micro-organismos. O tempo necessário para que essas substâncias sejam metabolizadas, degradadas, depende tanto de fatores físico-químicos quanto de fatores biológicos e, obviamente, da ação humana, que são as ações que nós estamos vendo com a remoção daqueles depósitos que ficam sobre a areia. O que ocorre, no entanto, é que muito deste controle poderia ter sido feito ainda em alto mar, se tivéssemos detectado previamente que esta massa de óleo estaria se deslocando através das correntes para o nosso litoral. Uma vez aportando ao litoral, não há muito que se possa fazer, a não ser o esforço que já vem sendo feito. Não há como afirmar que a areia não tenha sido contaminada e também que a água das regiões praianas também tenham sido contaminadas por micropartículas ou por substâncias resultantes da degradação do petróleo. Um outro problema que nós estamos enfrentando é o efeito tóxico deste material sobre as próprias pessoas que estão atuando na remoção desse material. Porque existe a liberação de gases tóxicos, como por exemplo o benzeno, e o próprio contato direto com o material, que pode causar reações alérgicas, reações respiratórias e também, não podemos descartar, intoxicações mais severas de longo prazo. Uma das maiores preocupações que nós temos exatamente neste momento é a chegada deste óleo à região de Abrolhos. Abrolhos é considerada uma das reservas marinhas mais importantes do Brasil, ou talvez a mais importante do Brasil, por ser ela berçário de reprodução de muitas espécies, inclusive de baleias. Então, neste momento, por exemplo, o navio da Marinha, que estava em alto mar e que tem uma equipe da UX a bordo, técnicos do Instituto de Saneamento e alunos do curso de Biologia, estão a bordo do navio e o navio está mudando a sua rota para chegar a Abrolhos, para justamente estar fazendo uma verificação das condições deste ecossistema em relação, então, à sua importância dentro do cenário ecológico brasileiro e marinho, porque não estamos falando de impacto apenas no território brasileiro, mas de um impacto que repercute sobre outras comunidades, outros sistemas no oceano como um todo.